Olá, tudo bem? Na aula de hoje, irei apresentar o capítulo 10 do nosso guia de estudo, Finanças Públicas. A atividade financeira do Estado relaciona-se com a obtenção de recursos financeiros para a consecução de suas atividades que permitirão a satisfação das necessidades dos cidadãos. Diferentemente de uma empresa, as receitas do Estado não advêm da venda de produtos ou serviços, mas basicamente da arrecadação de tributos. Ora, o volume arrecadado é sempre limitado, mas as necessidades da população, principalmente em se tratando de um país com dimensões continentais, como o nosso, podem ser consideradas muito maiores do que os recursos do Estado poderiam oferecer. Neste contexto, assume fundamental importância a figura do orçamento público, que é o instrumento legal mais importante das finanças públicas, tendo em vista que ele estabelece todas as despesas que o Estado poderá contrair, considerando uma estimativa de receita. O orçamento envolve também um relacionamento técnico e político bastante tenso entre o Poder Executivo e o Legislativo, desde a sua elaboração até a aprovação e execução. Assim, podemos dizer que o orçamento público possui um aspecto operacional, que envolve a estimativa de receitas e a fixação das despesas, e um aspecto estratégico, que envolve negociação e poder político, onde existe a pressão de diversos grupos de interesse. A importância do orçamento também reside no fato de que nada pode ser feito, ou seja, nenhuma despesa pode ser contraída sem que esteja constando previamente no orçamento. Isso vale para todos os poderes, tanto na esfera federal quanto estadual ou municipal. Costin aponta três importantes dimensões da utilização do orçamento. A primeira delas é a sua utilização como instrumento de gestão. A segunda refere-se à fiscalização de um poder sobre o outro. No caso do Poder Legislativo, aprovando ou não o orçamento elaborado pelo Poder Executivo. A terceira utilização do orçamento é a possibilidade de controle social, pois a população pode utilizar as informações contidas no orçamento para fiscalizar as ações da administração pública. O chamado ciclo orçamentário envolve três instrumentos distintos, que são o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. O Plano Plurianual define as prioridades do governo para um período de 4 anos. Nenhuma obra de grande vulto ou cuja execução ultrapasse um exercício financeiro pode ser iniciada sem prévia inclusão no Plano Plurianual. O PPA deveria ser regulamentado por uma lei complementar, que até hoje não foi elaborada. Assim, o PPA acaba sendo muito mais uma carta de intenções do governo com relação aos investimentos a serem realizados. No entanto, pouco do que se encontra ali previsto acaba sendo executado. Possui sempre vigência que vai do segundo ano do mandato presidencial até o primeiro ano do mandato presidencial seguinte. Ou seja, o primeiro ano de um governo coincide sempre com o último ano do PPA. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, traduz o plano plurianual para o exercício fiscal seguinte. No entanto, como vimos, o PPA acaba por ter pouca aplicabilidade, o que acaba prejudicando a LDO nessa sua função. Porém, a LDO também consiste em um instrumento que estabelece os parâmetros gerais para a elaboração do orçamento, principalmente nos últimos tempos, com a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias também deve conter o chamado Anexo de Metas Fiscais, onde são estipuladas as metas anuais em relação à despesa, receita, resultados e dívida pública. Além do anexo de metas fiscais, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve também conter um outro anexo, o anexo de riscos fiscais, onde são analisados os riscos que podem afetar as contas públicas e possíveis providências a serem tomadas, no caso de concretização desses riscos. A Lei Orçamentária Anual, LOA, é o orçamento propriamente dito. Estipula a receita esperada para o período e um teto de gastos para o governo. A LOA também sofre influência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece que ela deve conter o seguinte, segundo Costin:
compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais da LDO, impacto dos efeitos de isenções, anistias e benefícios financeiros ou tributários, entre outros, sobre as receitas e despesas, reserva de contingência, tendo em vista possíveis riscos determinados pela LDO, todas as despesas relacionadas à dívida pública e às respectivas receitas que as contemplem, investimentos com duração maior que 1 ano, se tiverem sido previstos no PPA ou outra lei, refinanciamento da dívida pública, despesas do Banco Central com funcionários, encargos, administração e investimentos no orçamento do governo federal. Como já foi dito, o orçamento possui um aspecto estratégico bastante interessante, que envolve constante interação e negociação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Desde a elaboração do PPA, passando pela LDO e até chegar à LOA, Poder Executivo e Poder Legislativo encontram-se em constante negociação, articulações políticas e distintos interesses. Ora, os recursos disponíveis no orçamento são limitados e as necessidades da população brasileira são grandes, conforme já foi visto. Desta forma, é natural que este processo seja longo, complexo e que Executivo e Legislativo busquem um consenso sobre a destinação dos recursos do orçamento. Consenso este que nem sempre será atingido. Neste processo, os dois poderes encontram-se comprometidos com a função alocativa do Estado, cujo propósito é associar os recursos coletados com os bens e serviços a serem oferecidos a seus cidadãos. No capítulo 8 foram colocados vários princípios norteadores do controle da administração pública. De forma semelhante, seguem agora princípios que funcionam como guia do processo orçamentário. São eles: princípio da unidade, princípio da universalidade, princípio da anualidade, princípio da não vinculação de receitas, princípio do equilíbrio, princípio da clareza, princípio da publicidade. Conforme já observado, as finanças públicas relacionam-se ao atendimento das necessidades da população, gastos públicos, e às respectivas receitas que as atenderão. Em relação às receitas, Costin afirma que podem ter 3 diferentes fontes: arrecadação de impostos, tributos ou mesmo a venda de serviços públicos, endividamento interno ou externo e inflação, emissão de dinheiro para cobrir gastos ou atraso no pagamento de fornecedores ou funcionários, ganhando dinheiro em um contexto de inflação. É importante notar que o orçamento faz uma previsão de arrecadação, uma previsão de receitas que pode ou não se concretizar. Assim, existe uma relativa incerteza em relação aos recursos que de fato estarão disponíveis. Tal incerteza pode se relacionar, por exemplo, com a sonegação fiscal ou com o desaquecimento da economia, o que obriga o Estado a estabelecer uma programação financeira e um cronograma de desembolsos, considerando a sazonalidade e a distribuição ao longo do tempo de receitas e despesas. Em relação à dívida, seja ela interna ou externa, é necessário que o governo possua metas de resultados fiscais positivos para o pagamento da dívida, bem como busque obter um superávit primário. Outro conceito importante em finanças públicas é o de resultado fiscal, também chamado de necessidades de financiamento do setor público. O resultado fiscal pode ser definido, segundo Costin, como a diferença existente entre o total de receitas e o total de despesas. Se as receitas forem maiores do que as despesas, existe um superávit. Mas se as despesas forem maiores do que as receitas, existe um déficit, que terá de ser financiado, empréstimos, dívidas. Por isso, o resultado fiscal também é chamado de necessidade de financiamento do setor público. Não se esqueça de fazer as leituras complementares e consultar as dicas em nosso guia de estudos. Estarei sempre à disposição em nosso ambiente virtual. Até a próxima aula e um forte abraço.